Mestre, Sim. muito se ouve sobre homem da noite, mulher da noite. Eu tenho certeza que isto é um tema espiritual. Então gostava, por favor, que você pudesse nos ajudar na compreensão deste tema, porque tem muita gente com dúvida, né? O que ocorre exatamente? Ok. Primeiro dizer que homem da noite e mulher da noite são espíritos que exercem atividades sexuais no mundo astral. Ou seja, no invisível da pessoa. Porque a minha mulher ou a minha parceira ou a namorada de alguém é aquela que exerce funções sexuais com ela no físico. Mas no astral ou no invisível também existem espíritos que exercem essas funções sexuais. Homem da noite e mulher da noite, muitas das vezes são espíritos de baixo astral, né, que sugam as energias sexuais de alguém. Quando esses espíritos se apoderam das energias sexuais dessa pessoa, toda pessoa que a energia sexual dele é apoderada, essa pessoa enfraquece. Por causa de quê? Por causa daquilo que nós chamamos chakra de base, ou muelo tumba, em Qigong, que é o chakra de base que trata das atividades sexuais. Por quê? Porque a energia sexual da pessoa, assim como o sêmen, né, tem como uma única função, criar. Então, toda coisa, prosperidade, essa coisa toda boa que pode chegar até a pessoa, é quando o chakra de base da pessoa, ou seja, o chakra sexual da pessoa, está ativo. Ou, em poucas palavras, quando a energia da pessoa a energia sexual da pessoa está saudável. Em caso de invasão da energia sexual da pessoa, através desses espíritos que exercem funções sexuais de baixo astral, né, então surge o prejuízo na pessoa. Alguns dos sintomas, há muitos sintomas, às vezes nós vimos a pessoa falar, não, o sintoma é isso. O sintoma pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, algumas mulheres, por exemplo, podem do nada começar a rejeitar homens, sem propriamente o rosto estar estragado, sem propriamente parecer que tem uma máscara, mas rejeitam todo e qualquer tipo de homem. E muitas das vezes elas também não entendem realmente o que é que faz elas rejeitarem esses homens. Há também aquelas pessoas que o rosto mesmo estraga. Por quê? Porque disse que lhe foi colocado uma máscara. Que é um termo ancestral, né, que os ancestrais usam para fazer entender, mas que não é propriamente uma máscara que foi colocada. É que as tuas energias sexuais estão a ser sugadas. E quando as energias sexuais das pessoas estão a ser sugadas, automaticamente aquilo manifesta no seu corpo físico. Porque o que separa o corpo físico do corpo astral, que é lá onde eles sugam nossas energias, é o corpo etérico, é o mediador, né? O Kidundo, como chamamos em Qigong, Kidundo. Então, esse Kidundo é que faz ligação que se o teu corpo está aí bem, o teu espírito, a tua alma também, o teu espírito também vai. Se você tiver problema no teu campo astral, o teu campo físico também vai. Por isso é que em Qigong os mais velhos disseram assim, bambu tabavô, tome essa nito e tome essa eve. Arranja o corpo, arranja também o espírito. Porque arranjar o espírito é arranjar o corpo. Em poucas palavras, se tiveres problema no teu campo sexual, né, através da sugação de energias desses espíritos de baixo astral, então tu estás perante atividades de homens e mulheres da noite. Agora, para terminar, esses homens e mulheres da noite podem ser diversos. Pode ser o marido que se envolveu com a mulher, que tinha energias, forças negativas, e depois de uma separação, ou muitos até ainda casados, o próprio homem é o marido da noite dele. Alguns, o próprio pai é o marido da noite dele. Alguns, o próprio filho é o marido da noite dele. E existe aquela tendência de, principalmente aquelas mulheres jovens que perdem marido muito cedo. Existe um ritual que, se não for feito, esse homem, por causa dos sentimentos que ainda restam no espírito e na alma da pessoa que morre, esse homem, por saber que deixou a mulher ou deixou seus bens, pode aprisionar a mulher, posso assim dizer, né? Colar a mulher, de modo que a mulher não consegue arranjar outra pessoa. Okay? Isso no mundo espiritual. Isso no mundo espiritual. Eu morri, mas estou a ver, deixei minha mulher bem bonita, não sei o que, não estou a conseguir transcender ou ir para outra dimensão, porque estou a pensar na mulher que eu deixei. Então, automaticamente, vou estar sempre colado à minha mulher. Por isso é que muitas das vezes nós vimos, por exemplo, alguns tratamentos, está dizendo a pessoa que nós estamos a ver um homem de lado, é quem? Teu marido. Ele está dizendo, meu marido já é falecido, mas é mesmo teu marido. Foi, mas continua a ser o teu marido. Então,
há muito que se dizer, mas espero que essas pequena explicação, porque é mesmo pequena que nós temos aqui. Mas, mestre, isto popularmente é denominado como feitiço. Aqui, principalmente aqui em Angola, né, quando a pessoa é possuída por esses espíritos, nós dissemos que essa foi enfeitiçada e usam-lhe de noite. E nós dissemos que isso é feitiço. Então, como o mestre diria isso? É feitiço? O que exatamente é este fenômeno? Diríamos o seguinte: não é questão de feitiço, não. É questão de realidade. Por que realidade? Porque se eu tenho um corpo, eu tenho que ficar doente. Ok? Se eu tenho um corpo, eu tenho que adoecer. Se eu tenho um espírito, eu tenho que ter prejuízos espirituais. Se eu tenho uma alma, eu tenho que ter também prejuízos da alma. Certo? Não é uma questão de feitiço. Porque muitas das vezes, quem é o homem ou o marido da noite da pessoa são espíritos de baixo astral que vieram através da masturbação. Aí vai falar também que é feitiço, que o tio também que enfeitiçou a pessoa. A própria pessoa tem práticas de masturbação. A própria pessoa é viciada em filmes indecentes, né? Em filmes pornográficos, por exemplo. Aquilo acaba atraindo energias de baixo astral até ele. Por quê? Porque o tipo de consciência que nós temos, ou o tipo de energia que nós possuímos, é o tipo de energia que nós atraímos até nós, é o tipo de vibração que nós atraímos até nós. Uma pessoa com energias negativas ou consciência negativa vai atrair espíritos negativos. Então, práticas como a masturbação mal direcionada, por exemplo, né? Masturbação mal direcionada, filmes indecentes, também atraem homem da noite, mulher da noite. Mas não estamos aqui diante de uma prática de feitiço. É uma realidade. O que é isto, masturbação mal direcionada, mestre? Masturbação mal direcionada é o tipo de masturbação sem princípios, posso dizer, iniciáticos ou princípios de saúde. Porque existem princípios de saúde em que a masturbação pode ser orientada. E nós não ignoramos esse caso. Certo? Mas é diferente, existe a questão da masturbação iniciática, né? Que é um tema muito diverso e pode causar muitos escândalos, mas sim, existe essa tendência da masturbação iniciática. Mas há um problema aí na masturbação iniciática, é que o homem não chega ao extremo. Ele vai sentir o fogo, mas não pode ejacular. Então, por isso estamos a falar de masturbação iniciática. E masturbações indicadas por princípios medicinais. Mas é um tema muito complexo e outros 500 que talvez nós não estamos preparados para isso. Mas a tendência de homem da noite e mulher da noite pode sim ser uma prática de feitiço, porque alguém lançou para alguém, né? Lançamos os Kinyumba, os Binyumba, temos Binyumba, temos os Vumbi, temos os Minkuyu, são diferentes. Kinyumba são espíritos que foram aprisionados e colocados em alguma coisa e estão a ser ordenados. Vumbi é o espírito de morto, o morto que morreu. Nkuyu são os espíritos de baixo astral, os que chamam em português espíritos errantes. São três coisas diferentes na língua que como. Eu posso utilizar um espírito errante, né, um Nkuyu, ou um Vumbi, ou um Nyumba, para mandar para alguém e se tornar o homem dele da noite. Ok? Um tio pode se tornar o marido da noite da própria sobrinha. O próprio pai pode se tornar o marido da noite da própria filha ou da própria mulher. Então, vai variar. Se isso aqui foi por uma influência, que vamos falar mesmo que foi usada a feitiçaria, né? Feitiço, como é dito, que foi usado o feitiço, ou então que deve-se às próprias práticas da pessoa. Por isso é que nós na consulta, ao consultar alguém, eu pessoalmente ao consultar alguém, não tratamos a pessoa sem primeiramente saber a base do problema dele. Eu não vou falar na pessoa que você tem homem da noite e pensar que todo homem da noite vem porque o tio é que casa a sobrinha ou o pai é que se apodera da filha. Não. Há problemas de homem da noite que foram atraídos por uma simples causa, a masturbação. Por uma simples causa, a masturbação. Por quê? Vou falar isso no próximo vídeo, mas a tendência do sêmen. O sêmen é um produto criador. O sêmen é feito para criar, para dar vida.
Por isso é que existem rituais, se você vê, existem rituais que alguns de nossos irmãos lá do oeste, né? Lá do oeste e tal, Senegal, não sei o quê, pagam certas prostitutas, certo? Essas prostitutas dormem com certos homens e depois pegam um preservativo onde há sêmen e levam para essas pessoas. Essas pessoas que entendem de práticas místicas ou práticas ocultas, pegam aquele sêmen, vão te dar um $2.000, $3.000 na tua prostituta. Mas eles vão fazer mais do que isso. Por quê? Porque ele vai trabalhar sorte com sêmen. Muitos músicos que têm sucesso, por exemplo, trabalham essa tendência dos sêmenes. A magia, muitas das magias hoje em dia que as pessoas usam para ter dinheiro é magia sexual. Só para não tocar aqui em certos casos, para não ferir sensibilidades, não chocar ninguém, porque não é a tendência. Eu tenho muitos amigos homossexuais também, né? Tenho amigos homossexuais, por mais difícil que seja dizer. Mas alguns deles que fomos detectando problemas, que foram sinceros, nunca nasceram com isso. Não nasceram com isso. Mas foi a partir de uma primeira, segunda prática que tiveram esse certo envolvimento. Então estamos diante de práticas de quê? De possessão, ou aquilo que nós vamos falar, como disse o nosso irmão, é uma prática de feitiçaria. Mas existe a tendência que volta para uma questão do próprio descuido, da própria falta de cuidado do próprio homem. Nem tudo é sobre feitiçaria, nem tudo é sobre alguém nos feitiçar. Mas existe a questão de que nós mesmos, por um momento, deixamos de cuidar de nós. Ok? Então, como eu disse, da próxima eu vou falar sobre o sêmen, porque o sêmen tem a tendência de criar. O sêmen onde ele vai tem que dar vida. Agora, pegamos o nosso sêmen que poderia ir no útero de uma mulher, porque o sêmen, quando morre no útero de uma mulher, morreu mesmo. Mas só que muitas das vezes o sêmen que nós derramamos na terra, de acordo com o tipo de energia que nós temos, atrai espíritos que chamamos larvas. Ok? Os espíritos que chamam as larvas. Inclui os anquetos. Ok? Que são espíritos errantes femininos. Esse espírito errante feminino pode pegar aquele sêmen e usar para ele. Por isso é que muitos dormiu, está sonhando, está se envolvendo sexualmente no sonho, viu que ejaculou. E quando acordou também viu também que ejaculou. E pensou que passou. Só que dias depois está dormindo, está sonhando que está vindo trazer os bebês dele. Não, os bebês. Leva bebê. E ele está falando que tem bebê. E na vida real está ficando cada vez mais pobre. Por quê? Porque a noite está a alimentar bebês. Já vimos casos que em casa, doença nas crianças, não sei o que, a pessoa não está entendendo porque de noite dorme, está sonhando que tem bebê. Procurou consulta para saber o que se passa. O espírito lhe disse: você tem duas famílias. A família astral está a se queixar que não estão a comer, então bloquearam. Então os daqui também não tem como comer. Então devemos ter muito cuidado com o que nós fizemos. Eu não falar muito. Obrigado, mestre.